um tempinho atrás, a Lê postou lá no Insta dela perguntando sobre se a beleza é importante na sua relação com o cônjuge. Mas hoje a gente vai falar. A minha pergunta é se a beleza exterior é importante para você. Pergunta A. Resposta A. Nossa, hoje tá difícil. A. Sim, ela é muito importante. Você acha que é muito importante a imagem, a beleza, se as roupas são bonitas? B. Não, é o interior que importa. Não é nem um pouco importante, você não tá nem aí sobre as roupas que você veste, você simplesmente pega a primeira coisa que aparece pela frente e não importa a opinião dos outros. Ou C. Nenhuma das alternativas. É algo ali meio termo, dá pra gente equilibrar, é meio importante, às vezes não é. Responde aí, comenta no chat e aí a gente vai ler suas respostas. Pra gente é importante. Pra gente é importante aí, ó. Você tem que pensar um pouco mais sobre esse assunto. E para você começar a pensar, a gente não vai jogar aqui a bomba e sair correndo e deixar aí você cheio de dúvidas. Porque o Diário de Eva, ele traz respostas bíblicas. A Bíblia vai falar por nós. E para falar disso, Larissa Ferraro. Larissa Ferraro, o que você acha aí? Moda e modéstia. Boa tarde, Larissa. Olá, meninas! Como é que vocês estão? É um prazer estar de volta aqui ao Diário de Eva. Um dia estava com saudade de vocês. Então, aproveito para dar um alô aí para todo mundo que está nos assistindo hoje. Um assunto muito interessante que nós mulheres gostamos demais de falar sobre moda. Falar sobre modéstia, eu não sei se a gente gosta muito, mas é importante. Então, moda e modéstia não é uma questão simplesmente de vaidade. E não é mesmo. Sabe por quê? Porque moda é comunicação. E como Jesus nos falou, a comunicação, ela revela o conteúdo do nosso coração. Então, essa é a importância da gente falar sobre moda, sobre falar sobre a maneira que a gente se veste, porque isso comunica. Você sabia que moda, ou a maneira que você decide, escolhe se vestir, comunica a seu respeito? Você já parou para pensar o que você tem comunicado? Que comunica é um fato, não é? Você já reparou que muitas vezes você olha para as pessoas e você tira conclusões a partir da maneira que as pessoas, da apresentação pessoal das pessoas. E isso tem muita relação com a maneira que a gente se veste. Então eu pontuei algumas coisas aqui para a gente conversar hoje. E eu quero começar, como sempre, nós estamos falando aqui de cristãs, de cristã para cristãs. Ou seja, nós estamos falando com pessoas, para pessoas que desejam agradar o Criador, o nosso Salvador, Senhor Jesus. Nós queremos viver para a glória dele, nós queremos agradá-lo. Então, qual deve ser o nosso manual de vida? Qual é a nossa fonte de verdade? As Escrituras. Então, a gente vai começar dando uma olhada em um texto que geralmente não é onde a gente vai para falar sobre moda ou sobre vestimenta, mas é muito apropriado. E esse texto, o texto é bastante conhecido da gente, Romanos 8, mas eu quero ir para o verso 9, não para o 8, não para verso 9, não, verso 29, Romanos 8, 29, que diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de quem? Não é conforme a imagem da capa da revista X, da capa da revista Y, conforme a blogueira tal, né? Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho. Então nós somos criadas para sermos representantes do Deus invisível. E isso também deveria ser comunicado a partir da maneira que a gente se veste. Então aqui o texto não está falando sobre a maneira de se vestir, claro, mas aqui nós temos um princípio muito claro. E Deus nos chama a ser a sua imagem, a sermos seus representantes. Mas nós temos instruções muito claras sobre a maneira de nos vestir, a maneira que nós deveríamos escolher a forma de se vestir, né? Que está relacionado com a moda. Então esse texto é 1 Timóteo, vamos lá comigo, 1 Timóteo 2, perdão gente, essa tossezinha aqui,
Ficou aí a sequela do nosso amigo, né? Covid, mas graças a Deus estamos bem. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Paulo está escrevendo aqui a Timóteo uma série de instruções de como as pessoas deveriam se comportar na casa do Senhor. E aí ele vai falar o seguinte: da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. E aí, do que Paulo está falando aqui, né? Será que é pecado você fazer uma trança ou você usar pérolas? Será que é isso que ele está tratando aqui? E nós temos a certeza de que não é, porque nós temos, pelo contexto histórico, até pelo contexto bíblico, nós sabemos que joias não eram pecado em si. Mas o que Paulo está chamando a atenção aqui? Ele está fazendo um contraponto, ele está dizendo que o que deveria ser o adorno, né? Ser o interior. E aí isso vai se manifestar na maneira que a gente também escolhe se vestir. Mas o foco está no interior. Ele é que vai ditar as nossas escolhas, o que nós acreditamos, o que nós desejamos. Nosso coração é composto por essas coisas, né? O que nós acreditamos, o que nós desejamos, né? Nossos pensamentos, sentimentos. Então isso vai ser manifesto na maneira que a gente se comunica e decide se vestir. Então, Paulo está falando aqui o que estava acontecendo nessa época, e que não é diferente do que a gente vive hoje, né? Essa maneira de se vestir das mulheres, ela estava chamando mais a atenção no culto do que a palavra, né? E não só isso, a questão da forma de arrumar o cabelo, desses adornos, eram coisas muito típicas das prostitutas, né? Então, além de chamar a atenção pela ostentação, pelos excessos, isso chamava, de certa forma, atraía sexualmente os homens. E hoje nós temos, as roupas são diferentes, os acessórios são diferentes, menores, né? Mas o que eles acabam fazendo é a mesma coisa. Então, esse é o ponto, quando a gente fala da modéstia, o que Paulo está falando aqui da modéstia, o que seria essa modéstia? Que seria o contrário dessa maneira exuberante de chamar a atenção, de ser o centro das atenções. Perdão. Seria uma disposição de coração, né? Seria uma pureza moral, seria o desejo de revelar Cristo e não o desejo de chamar a atenção para si mesmo. Então, vai envolver essa parte tanto do chamar a atenção, quanto também a parte da sexualidade, sensualidade e da atração sexual, né? E isso hoje, infelizmente, nós vemos isso dentro das igrejas também. E qual é o ponto aqui, quando a gente fala da questão da modéstia e quando a gente, como mulheres cristãs, a gente busca essa modéstia? O foco, claro, trazer glória ao Senhor, mas amar os nossos irmãos. Porque nessa questão, o ponto é, nós não podemos despertar desejos sexuais que nós não temos o direito de satisfazer. E é isso que a moda hoje em dia é muito voltada para essa sensualidade excessiva, né? Que eu falo até que não é nem sensual, é sexual a roupa hoje em dia, né? A gente tem Deus falando muito claro isso através de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo vai abordar essa questão de que nós não podemos estimular sexualmente alguém, que nós não temos o direito de satisfazer esse desejo que a gente desperta. Então, esse texto está aqui em 1 Tessalonicenses 4, versos de 3 a 8. Vou ler aqui para vocês.
Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então ele está falando aqui de pureza sexual, de não se envolver em imoralidade. Agora vem o nosso ponto. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Nessa área sexual, nós não temos o direito de despertar desejos que nós não vamos satisfazer. Ou seja, fora do nosso marido, nós não devemos despertar desejo em nenhum outro homem. Não deve ser essa maneira que a gente se comunica através da forma que a gente se veste. Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter, né? A moda vai estar aí de acordo com a cultura que a gente vive. E nós não podemos estar sujeitas a seguir isso, que muda a todo momento e infelizmente vem piorando a cada estação. Nós não podemos estar sujeitas a isso, porque o que nos direciona é o que o nosso Criador determinou, é o que Deus quer da gente. As pessoas deveriam olhar para nós, olhar para a maneira que a gente se veste, que a gente se comunica através das nossas roupas e conseguir enxergar um interior piedoso. Como a gente já começou falando, que o foco das escrituras é que a nossa beleza seja interior, do espírito manso e tranquilo, que isso vai ser falado também em 1 Pedro. O que Deus valoriza é essa manifestação da beleza de maneira que traga glória ao nosso Salvador, que as pessoas olham para a gente e o foco da atenção não seja o formato do corpo, o quanto a roupa está chamando a atenção, mas que a roupa seja o que menos chama a atenção nas nossas vidas. E o que mais deveria chamar a atenção é a nossa piedade, é o espírito que reflete o nosso Criador, nosso Salvador. As pessoas deveriam conseguir enxergar isso. Mais um trecho aqui que eu quero que a gente dê uma olhada é em 1 Coríntios, capítulo 6, que outra coisa que a gente ouve também nesse contexto da roupa, mas em outros contextos, a questão do meu corpo, minhas regras. Muitas vezes a gente não usa essa frase específica para falar de roupas, mas quando nós damos, às vezes, algumas desculpas, né? Por exemplo, eu não vou usar essa roupa na praia porque a marca não vai ficar legal, né? A marca do bronzeado. Então, qual é o foco, né? A nossa preocupação está em quê? Então, o seu corpo não é mais seu. E aí vem o ponto. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, vai dizer o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus nos corpos de vocês. Então, nós não somos mais de nós mesmos. A maneira que a gente se comunica através das nossas roupas deveria refletir isso, que nós somos compradas por um alto preço, por um Salvador maravilhoso, misericordioso, e essa deveria ser o foco das nossas escolhas relacionadas às nossas roupas. Então, eu quero deixar aí um desafio. Busque alguma irmã em Cristo e peça ajuda, pergunte a ela como é que você acha que são as minhas roupas, o que você diria assim de conselho, como é que eu poderia ser mais piedosa na minha maneira de me vestir. Então, vocês estão aí com a Vivi hoje também. Ela vai dar muitas dicas práticas sobre isso, mas é sempre bom a gente contar com a ajuda dos nossos irmãos, nossas irmãs, marido, né? Apesar que o marido não entende muito bem de moda, né? Mas é melhor perguntar para a amiga. E o foco, claro, não está na moda acima de estar piedosa. Então, nisso daí o marido pode ajudar muito. O pai também,
mas sempre lembrando que o objetivo da maneira que a gente escolhe as nossas roupas é trazer glória ao nosso Deus. Não é ser o centro das atenções, não é ser a imagem da capa da revista, não é ser a imagem da blogueira, mas ser sim a imagem do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meninas. Então, tudo de bom para vocês. Beijinho, que Deus abençoe.